Pronto aí? Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 31ª sessão ordinária, solicito ao primeiro secretário que faça chamado de senhores vereadores para a verificação do quórum regimentar. Alderraiz Chiradia, Angelita de Mouraçá, Antônio Alves Ferreira, Antônio Carlos Gregório, Antônio Nunes, Carlos Alberto Mercante, presidente Celso Cruz, Edson Carnevale, Edivaldo Luciabel, Faai Salmen, João Alves da Luz, José Carlos Vieira dos Santos, José Ricardo Bordion, Milton Roberto Abreu, Múcio Correia da Silva, Oswaldo Barbosa, Presente. Salim Matar. 13 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos ofícios recebidos do Executivo e de outros órgãos. Ofício procedente da Telefônica Telecomunicações de São Paulo S.A., que informa sobre pedido de telefone público. Ofício procedente da SAE, OF.DA.D.125, de 11 de outubro de 2000, que encaminha portaria e processos realizados para compras e serviços da autarquia no mês de setembro de 2000. Ofício procedente da SAE, OF.DA.D.120, de 5 de outubro de 2000, que encaminha o balancete financeiro de setembro de 2000. Ofício SMF 146/2000, de 9 de outubro de 2000, que encaminha cópias do projeto orçamentário do exercício de 2001 em substituição aos anexos do projeto enviado através de ofício 469/21/2000, de 30 de agosto de 2000. Lidos os ofícios, senhor presidente. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa os seguintes projetos. Projeto de lei número 138/2000, de procedência do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a denominação de Base Comunitária da Polícia Militar. Base Comunitária Major Benedito Dias de Moraes. Projeto de lei número 139/2000, procedendo do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a denominação de prédio municipal da sede da Associação de Moradores do Parque Pacheco Chaves, Dona Nair Correia Junqueira. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres. Presidente, mais um ofício. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura de parecer da Procuradoria-Geral do Estado em resposta à consulta realizada ao requerimento número 393/2000, oriundo do vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício PAJM 267/2000. Prezado senhor, em atenção à sua consulta formalizada por Vossa Senhoria através do ofício 61/2000, datado de 5 de setembro de 2000, tenho a honra de encaminhar em anexo parecer número 16.317, exarado das folhas 9/17 do processo em epígrafe, versando sobre Câmara Municipal pedido de informações. Angelina Augusta da Silva Loures, Procuradora do Estado, chefe. Cópia do parecer lido já foi encaminhada ao proponente, enquanto que o original será arquivado na Secretaria da Câmara, ficando à disposição dos senhores vereadores para eventuais consultas. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos a projetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação, projeto de resolução 08/2000. Senhor presidente, após realizar dispensáveis análises referente à matéria supra, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre lavratura de atas das sessões e da outras providências, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor sobre o que foi me dado a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000, vereador Celso Cruz, relator Antônio Alves Ferreira, membro, Faai Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento,
ao projeto de resolução 08/2000. Senhor presidente, após realizar as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre lavratura de atas das sessões e da outras providências, não havendo qualquer óbice como relatora pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada terá a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2000, Angelita de Muraçá, relatora, Antônio Carlos Gregório, membro, Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 134/2000. Senhor presidente, após realizar as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria da vereadora Angelita de Muraçá, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Victório Caos Neto, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada terá a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000, Antônio Alves Ferreira, relator, Faes Salmen, vice-presidente, Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 134/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria da vereadora Angelita de Muraçá, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Victório Caos Neto, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada terá a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2000, Antônio Carlos Gregório, relator, Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente, Angelita de Muraçá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 136/2000. Senhor presidente, após realizar as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador Celso Cruz, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua dos Bancários, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada terá a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000, Antônio Alves Ferreira, relator, Faes Salmen, vice-presidente, Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 136/2000. Senhor presidente, após realizar as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador Celso Cruz, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua dos Bancários, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada terá a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator, Antônio Carlos Gregório, membro, Angelita de Muraçá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 137/2000. Senhor presidente, após realizar as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre oficialização do hino do município de Ourinhos, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Salas das Comissões, 11 de outubro de 2000, Antônio Alves Ferreira, relator, Faes Salmen, vice-presidente, Celso Cruz, presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 137/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre oficialização do hino do município de Ourinhos, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada terá a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2000, Angelita de Muraçá, relatora, Antônio Carlos Gregório, membro, Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Lido todos os pareceres, senhor presidente. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia da próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento 471/2000. Solicito informações a respeito de atividades consideradas como exercício do magistério público do município. Magistério do município. Senhor presidente, considerando que em recente decisão proferida pelo FCTF, onde o relator, ministro Marco Aurélio, deu interpretação ampla à expressão funções de magistério, entendendo que a interpretação não pode ser feita de maneira restritiva, deixando claro ao afirmar que a Constituição Federal de 88 alude à qualificação de professor, mas na referência à função exercida inclui seu gênero magistério, considerando que há entendimento no âmbito municipal de que nossos profissionais de educação não devem ser tratados para fins legais na forma como decidiu o egrégio Supremo Tribunal Federal, e considerando que uma definição dessa questão, muito embora a decisão citada trate-se de caso isolado,
virá com certeza ao encontro dos anseios daqueles que militam na área de ensino. Requer a mesa, ouvido todo o plenário, na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que o mesmo informe a essa casa dentro do prazo legalmente estabelecido, o que segue. 1. Quais as atividades atualmente desenvolvidas pela administração municipal na área de ensino, cujos profissionais têm reconhecidas como função inerente ao magistério? 2. A administração tem conhecimento do julgamento do Supremo Tribunal Federal? Em caso afirmativo, há estudo para alteração de algum ponto da legislação vigente? Sala de Sessões, 10 de outubro de 2000, vereador Antônio Carlos Gregório. Requerimento 472/2000, que solicita informações sobre antecipação de 13º salário a funcionários do quadro pessoal da Prefeitura Municipal, SAI e AMESPOR. Senhor Presidente, considerando que chegou ao nosso conhecimento que alguns funcionários do quadro da Prefeitura Municipal, SAI e AMESPOR, receberam antecipação de 13º salário, ou seja, abono de Natal, diante do exposto, para que possamos nos inteirar do fato, requer a mesa, ouvido todo o plenário, seja oficiado ao chefe do executivo, que nos seja informado quais são os funcionários que tiveram a felicidade dessa antecipação de 13º, ou seja, abono de Natal. Sala de Sessões, 11 de outubro de 2000, vereador Celso Cruz. Requerimento 473/2000, solicita informações quanto à possibilidade de implantação de redutor de velocidade e sinalização eficaz na rua Antônio Zaque Abujan, próximo à Viela. Senhor Presidente, requer a mesa nos termos regimentais ouvido todo o plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando Sua Excelência de informar a essa Casa de Lei, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de implantação de redutor de velocidade e sinalização eficaz na rua Antônio Zaque Abujan, próximo à Viela, para atender aos procedentes reivindicações de moradores em relação à excessiva velocidade observada naquele logradouro público, gerando sérios riscos de atropelamentos e acidentes. Sala de Sessões, 11 de outubro de 2000, vereador José Ricardo Bordion. Requerimento 474/2000, que solicita informações referentes à possibilidade de implantação de obstáculos, redutores de velocidades e pintura de sinalização em trecho na rua Porfírio Teodoro. Senhor Presidente, requer a mesa os termos regimentais devido todo o plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando Sua Excelência de informar essa Casa de Lei, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de implantação de obstáculos, redutores de velocidade e pintura de sinalização no trecho na rua Porfírio Teodoro, indicando cruzamento perigoso sem qualquer visibilidade, com a rua Reverendo Manuel Alves de Brito, conforme são as manifestações de motoristas e moradores da região, que pedem urgentes providências. Sala de Sessões, 11 de outubro de 2000, vereador José Ricardo Bordion. Lido todos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicação 161/2000. Solicita medidas para extermínio de pernilongos em nossa cidade. Autoria do vereador José Ricardo Bordion. Indicação 162/2000. Solicita urgente erradicação de árvore danificada por cupins, plantada na rua Antônio Carlos Mori, proximidade do número 82, de autoria do vereador José Ricardo Bordion. São essas indicações, senhor presidente. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas aqui em direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da moção apresentada. Moção 93/2000, de pesar pelo falecimento do senhor Reinor Damasceno Costa, de autoria do vereador Múcio Correia da Silva, seguindo-se várias assinaturas. É esta a moção, senhor presidente. A moção de pesar encontra-se aprovada regimentalmente. Não havendo mais matérias a ser... Pela ordem, vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente, considerando que as matérias já foram lidas, requeira a Vossa Excelência ouvido do outro plenário que sejam apreciadas conjuntamente, de forma globalizada, salvo algum destaque a ser apresentado. Atendendo a questão de ordem do vereador Antônio Carlos Gregório, coloca em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos sejam feitos de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários se levantam. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloque em discussão os requerimentos números 471 e 474/2000. Estão em discussão.
Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovados. Consulto o primeiro secretário se é orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Nenhum vereador inscrito. Pela ordem, vereador Antônio Carlos Gregório. Considerando que Vossa Excelência determinará de imediato, com o orador inscrito, o intervalo regimental, eu requero a Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, a supressão desse intervalo regimental para que passemos direto à ordem do dia pautada para essa sessão. Coloco em deliberação do plenário a solicitação do vereador Antônio Carlos Gregório. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental e assim darmos início à ordem do dia. Alderraiz Xeradia. Angelita de Mouraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Presente. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante, presente. Celso Cruz. Edson Carnevale. Edivaldo Luciabel. Fael Salmen. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordion. Milton Roberto Abreu. Múcio Corrêa da Silva. Oswaldo Barbosa. Presente. Salim Mata. 14 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloque em discussão o projeto de lei número 119/2000, de autoria do vereador Salim Mata, que dispõe sobre atendimento prioritário aos cidadãos com mais de 60 anos. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 126/2000, da iniciativa do vereador Fael Salmen, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Coloque em discussão o projeto de lei número 129/2000, de procedência do vereador Milton Roberto de Abreu, que dispõe sobre reserva de vagas em hotéis do município, destinada à pessoa portadora de deficiência. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 130/2000, procedendo do vereador Milton Roberto de Abreu, que autoriza o Executivo Municipal a conceder financiamento através do projeto Banco do Povo. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 131/2000, proveniente do vereador Milton Roberto de Abreu, que dispõe sobre obrigatoriedade de frota com ônibus adaptados em concessões ou permissões futuras do serviço de transporte coletivo urbano. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 132/2000, proponente da vereadora Raide Quiradia, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo número 10/2000, proponente do vereador Antônio Carlos Gregório, que outorga o título de cidadão oriense ao senhor Alberto Alexandre, popular Fiuza. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, solicito aos funcionários que distribuam as cédulas de votação aos senhores vereadores. Os favoráveis ao projeto de decreto legislativo votem na opção sim e os contrários votem na opção não. É que não bobeia não, que senão não dança, hein? Isso é verdade. Cadê a urna, hein? Providencia a urna. Distribuídas então as cédulas, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar de votação dos senhores vereadores, que irão depositar o voto na urna e assinando a folha de votação em ordem alfabética. Alderraiz Xeradia.
Angelita de Mouraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório. Antônio Nunes. Carlos Alberto Mercante. Edson Carnevale. Divaldo Luciabel. Faués Salmen. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. José Ricardo Bordion. Múcio Corrêa da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Concluída a votação, senhor presidente. Convido os senhores vereadores José Carlos Vieira dos Santos, Angelita Sá e o vereador Dr. Nunes para acompanhar a contagem dos votos. Certo. Não, só que você é um cara legal. Aprovado o projeto. Coloque em discussão o projeto de resolução número 8/2000, oriundo do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre lavratura de atas das sessões e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Consulto o primeiro secretário, o orador inscrito. Para explicação pessoal. 2 vereadores inscritos. Aderraide Xeradia, a Com primeira. a palavra a vereadora Rádio. Senhor presidente, nobres pares, o motivo de eu usar a tribuna hoje é, em primeiro lugar, para fazer uma menção de parabéns aos professores que compõem a rede estadual, aliás, a rede municipal de ensino, e também os da rede estadual de ensino,
pela passagem do Dia do Professor. Nós vivemos num momento de grande aflição no nosso país, principalmente de grande aflição na área da educação. Os problemas se avolumam a cada dia e cada vez mais nós percebemos que a educação que se oferece à população é parcialmente inadequada, o que se traduz não só pelo baixo desempenho dos nossos estudantes, cada vez que eles são submetidos a uma avaliação externa, uma vez que essa avaliação externa poderia realmente retratar o nível de educação que se oferece no país, e também que se manifesta com a grande insatisfação que a gente percebe na classe do professor pela sua carreira, pelo desempenho da sua função. Falo na condição de professora, de raiz, de vocação, de formação, diria até mais, de religião. Nunca falei isso em público, mas tenho assim a grande satisfação de professar essa minha religião hoje. Sou professora por religião. E pela primeira vez, desde que eu sou professora, passei o Dia do Professor sem receber uma única saudação de aluno ou ex-aluno ou colega. E digo isso com um imenso pesar, porque isso retrata, talvez, o descrédito que o professor tem na população. Mas eu falo hoje cumprimentando os meus colegas, cumprimentando meu colega vereador professor também pelo dia, e dizendo que o desempenho da nossa função de professor, ele se faz em todos os momentos, não só na sala de aula, e é importante que eu faça esse depoimento aqui também, honrando o mandato que me foi dado pelo voto. Quero aqui também comentar uma notícia que correu na imprensa local, segundo a qual o nosso deputado apresentou um projeto na Assembleia Legislativa, projeto esse já aprovado, e que cria o cargo de psicopedagogo na rede estadual de ensino, com a finalidade grande, a finalidade nobre e a finalidade precípua de ajudar o aluno nas suas dificuldades especiais e também de ajudar o professor, que muitas vezes, diante da classe, se encontra atônito por não saber como proceder ou como comandar os destinos da educação na sua sala de aula e na escola. Parabenizo especialmente o deputado Clauri, porque vejo nessa sua indicação, ou aliás, no seu projeto, o fruto do Fórum de Desenvolvimento da região, que teve lugar aqui em Ourinhos durante este ano, quando nós contamos, inclusive com a presença do governador, em que uma das propostas que foi feita ao fórum, que foi feita no fórum para o governador, foi justamente de dotar as escolas estaduais de assistência psicológica e psicopedagógica. Como este fórum contou com a ampla participação de toda a região, considero que é de extrema importância que todas as propostas apresentadas pela região, pela sociedade civil durante esse fórum, que todas essas propostas efetivamente se realizem. E louvo mais uma vez o nosso deputado por ele ter apresentado uma proposta surgida em Ourinhos, no Fórum de Desenvolvimento Regional, como um projeto seu, um projeto que, sem dúvida nenhuma, dará mais qualidade, ou pelo menos tentará,
oferecer uma qualidade melhor à educação estadual. E aproveito a oportunidade para dizer que a rede municipal de ensino já conta com psicopedagogo e também psicólogo. E aqui eu queria fazer uma saudação muito especial à Rita, que é a psicóloga da prefeitura, a Evelyn, que já são psicopedagogas e que estão desempenhando essa função na rede municipal. E deixar aqui, senhor presidente, um apelo muito grande para que a próxima Câmara, tal como esta, que sempre aprovou projetos que são de interesse, principalmente de interesse na área social, como é o projeto, todos os projetos da rede municipal de ensino, que a próxima Câmara também permaneça atenta e conclamo aí os meus colegas a continuar acompanhando os trabalhos da Câmara e da próxima administração, para que nós possamos não só manter a qualidade do ensino que é ministrado nas escolas municipais, como também, se possível, melhorá-la ainda mais. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente da outra mesa, eu queria dizer à vereadora Raide Queradia e ao vereador João Alves da Luz que eu pretendia fazer menção dessa tribuna ao Dia do Professor, até porque, ao apanhar a minha agenda, eu tinha até separado uma frase de Dom Bosco que diz que pedagogia é coisa do coração, meu nobre colega. Realmente, os professores são uma categoria totalmente desunida em termos, vamos dizer assim, profissionais hoje, porque vários segmentos vivem em conflito constante e não têm realmente, dos poderes constituídos, a atenção que merecem. Nós iríamos fazer, e vamos aqui plagiar a nossa cara colega professora Raide Queradia, e também aqui o nosso colega João Alves da Luz, professor, os nossos efusivos parabéns pelo Dia do Professor, muito embora não se tenha muito que comemorar para os professores. Muitas das conquistas que os professores tanto lutam ainda não conseguiram. Senhor presidente, nossa vinda também à tribuna é para fazermos menção à matéria que aqui tramita e que entendo de relevante interesse da nossa comunidade e que devemos ficar atentos, porque essa Câmara compete até o final do mandato fazer a apreciação, a discussão e a aprovação do projeto de lei que cuida do orçamento do município para o exercício do ano próximo vindouro. A peça orçamentária vem calcada nos parâmetros definidos pela Lei de Orçamento, a Lei 4.320, que data de 1964, e também vem já com as alterações introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É bom que se frise aqui, para que fique registrado nos anais da Casa, senhor presidente, para que sirva até que os novos vereadores que aqui virão tenham condições de analisar essa matéria de uma forma mais constante e com maior relevância que ela requer, porque ela traz agora algumas inovações. Por exemplo, os repasses trimestrais que a administração municipal deve fazer às várias consignações constantes do orçamento do município. Nós sabemos que a peça orçamentária hoje, na administração direta, tem uma previsão de receita da ordem de R$ 65.980.000 e temos mais R$ 9.898.000 nas autarquias, sendo R$ 1 milhão para a autarquia municipal de esportes e R$ 8.898.000 para a Superintendência de Água e Esgotos. Na distribuição de todos esses recursos, senhor presidente, a administração trouxe a esta casa, através da sua mensagem que acompanha a referida lei, de que
os diversos órgãos orçamentários terão a absorção dessa receita nos seguintes percentuais. A Câmara Municipal terá uma absorção de 3,50%. O Poder Executivo Municipal, do gabinete do senhor prefeito municipal e seu chefe de gabinete, vão ter uma absorção de 2,65%. A Secretaria Municipal de Planejamento, 3,28%. A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 1,12%. A Secretaria Municipal de Administração, 10,91%. A Secretaria Municipal de Finanças, 7,85%. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, 3,91%. A Secretaria Municipal de Obras, 8,23%. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 30,02%. A Secretaria Municipal de Saúde, 23,30%. E a Secretaria de Serviços Urbanos, 5,23%. Podemos observar que as secretarias de Educação e Saúde são as que mais absorvem recursos do município para a consecução dos seus objetivos. E é nesta ordem que nós devemos deixar esclarecido aqui e discutirmos a peça orçamentária, porque é de nossa competência isso até o final do mandato, se possamos ou não apresentar algum outro investimento que não se altere o total aqui apresentado, que se possamos fazer alguma transferência de recursos. Muito embora tenhamos já o período destinado para isso se extinguido. E durante esse período, senhor presidente, nós apresentamos uma emenda que já é do conhecimento dos nobres pares e que pretende alterar o artigo 8º do projeto de lei em questão. E por que seria isso, senhor presidente? Esse artigo 8º dá à administração municipal a possibilidade de apresentação de suplementações de recursos orçamentários na ordem de até 50%. E nós, verificando alguns tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, percebemos que isso hoje deve ser competência do Legislativo e não mais exclusivamente do Executivo. Então, nós, analisando esse ponto da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós apresentamos uma proposta de alteração para que a administração só possa fazer remanejamento de recursos financeiros até 30% do seu orçamento e dentro das despesas correntes de custeio e transferências correntes, ou seja, aquelas em que é impossível se adiar a resolução. São pagamentos com pessoal e pagamentos com manutenção dos diversos setores que a Prefeitura tem. Nós pretendemos com isso fazer com que todas as consignações orçamentárias que forem remanejadas para despesas de capital, ou seja, para aquelas questões onde haja necessidade de remanejamento de verba para a construção de alguma coisa, para a realização de algum projeto que já esteja elencado dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que venha para o Legislativo e aqui os nobres vereadores resolvam se vão ou não dar uma definição daquilo que já estava previsto. Nós fizemos isso para que haja a continuidade de alguns trabalhos que foram iniciados e também para que exista uma relação de prioridades. Ainda hoje eu conversava com o vereador Ricardo Borgion, numa das salas da casa, e nós trocávamos ideia. Por exemplo, por que hoje, até hoje, nós não vemos nenhum benefício no Jardim Guaporé, por exemplo? Porque se jogou num segundo plano qualquer obra de investimento naquela área. E nós sabíamos que, quando se carreava recursos para a realização de obras de infraestrutura, esses recursos muitas vezes eram transferidos para obras de custeio. Então, as despesas de custeio eram colocadas como prioritárias para atendimento de outras despesas que não aquelas para as quais ela havia sido prevista dentro da peça orçamentária. Eu acho isso de suma importância e peço aos nobres pares que apreciem com bastante carinho essa nossa proposta de emenda, porque essa emenda vai ser votada em 2 turnos. O orçamento tem 2 turnos de discussão e votação, como é do conhecimento de todos. E aqui nesta casa já aconteceu por diversas vezes, inclusive comigo, de apresentar as emendas, elas são apreciadas numa primeira votação, e quando da segunda votação elas são rejeitadas, porque às vezes interesses outros, que não aqueles da comunidade especificamente, vêm à tona e falam mais alto. Então, eu gostaria muito que, se fossem questionados a respeito dessa emenda, que procurassem verificar, dentro da Lei da Responsabilidade Fiscal, que eu estou dizendo aqui é a realidade.
essa lei, que disciplina as formas de aplicação de recursos, impõe até penas caso isso não seja cumprido, ela não dá mais condições para que se faça a obtenção de recursos financeiros, anulando parcialmente ou integralmente aquelas consignações que foram destinadas para despesas de capital, ou seja, aquelas despesas para a realização de obras, de investimentos. Então nós estamos tirando isso do bojo do projeto e colocando apenas e exclusivamente a possibilidade de fazer com que essas consignações só sejam atingidas nas despesas correntes de despesas de custeio e nas transferências correntes, ou seja, aquelas em que não há possibilidade de adiamento. E eu quero dizer mais que essa nossa proposta foi apresentada no dia 20 de setembro do corrente exercício, ou seja, antes das eleições. Não tem aqui nenhum cunho político partidário, e sim fazer valer o poder que tem esta casa, para que os próximos vereadores tenham condições de fazer cumprir aquilo que está definido dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Era isso que eu queria deixar registrado, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra, vereador João Alves da Luz. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente. Eu vim a essa tribuna para tecer alguns comentários, ou seja, fazer referência também ao que foi discutido pelos colegas que me antecederam. No que diz respeito a esse descaso para com o professor, a sociedade em si ela já incorporou essa ideia que vem de um descaso que parte das autoridades máximas, do próprio governo federal, estadual e muitas vezes chega até o municipal, mas em especial federal e estadual. Foram faladas mentiras há alguns anos aí, de que os professores, pessoal que milita na área de educação, poderia ficar tranquila que algumas melhorias viriam em função de um sistema novo que foi criado quando implantar aquele fundo que envolve a União, o Estado e os municípios. Tá, o fundão. E dali seriam alocados recursos, e desses recursos, uma parte deles seria para melhorar a condição de vida dos professores no país inteiro. Coisa que não aconteceu, uma verdadeira mentira que foi pregada, partindo do governo federal, pelo estadual, e nós que moramos nos municípios, simplesmente fomos vítimas desse engodo, essa mentira que foi pregada para mim e para todos os professores que atuam nesse país inteiro. Quando eles diziam que num prazo de um ano e meio, eles começariam a sentir o efeito. Tudo mentira. O efeito hoje é que eles passam vergonha mais do que passavam há alguns anos com a sua situação que é calamitosa. Aquele que andava num carro velho, passou num carro novo, passou a andar num carro velho. O que andava no carro velho passou a andar a pé. E vivem se deslocando de escola a escola para pegar cada meia dúzia de aula numa unidade escolar, andando a pé de maneira vergonhosa. Razão pela qual os próprios alunos, a própria sociedade hoje não acredita mais, aliás, não respeita mais esses professores pela situação calamitosa por que eles passam. E quando vem um governo, é tipo nós vimos o nosso governador do estado há pouco tempo, com os homens fortes que se intitularam de segurança desse governador, pisoteando alguns professores teimosos, que ainda reclamam por alguma melhoria na sua vida, aliás, como professor. Aí eu pergunto a vocês, o que aconteceu com aqueles professores? Cada um deles teve que voltar para a sua casa de maneira humilhante, de maneira desastrosa. Ele volta para a sala de aula, abaixa a cabeça e vai ser humilhado por aluno, pai de aluno, pela sociedade de um modo geral. Então hoje, quando a gente vê
se comentar que num dia de professores, normalmente não se parabeniza mais o professor, que não existe mais aquele respeito que se tinha, aquela consideração que se tinha pelo professor que gastou milhares de horas se reciclando, aprendendo alguma coisa para passar para os nossos jovens. Eu, nos últimos anos, vai fazer cerca de um ano, me aposentei como professor, depois de trabalhar 27 anos na área de magistério. Foram alguns anos que trabalhei em outras áreas que não o magistério. Mas nos últimos anos encontrei uma certa dificuldade, apesar de eu nunca ter, me defrontado com situação desagradável no meu relacionamento professor-aluno. Nos últimos anos eu tive alguns problemas causado por esse descrédito total que se tem na categoria hoje, culpados direto por essa situação, as nossas autoridades maiores na área da educação. Então fica aqui, às vezes, não é um alerta, fica aqui um desabafo de um daqueles professores que durante muitos anos lutaram para que o nível cultural da nossa população, da nossa gente, melhorasse, graças a um esforço meu e de uma colega que há pouco ocupou a tribuna, que foi a professora Raide, pessoa que eu aprendi a admirar como professor e como pessoa durante muitos anos. Porque ela, sim, sempre teve uma dedicação que ela chegou até a confessar que seria assim, até por religião. A minha não foi por religião, seria assim um pouquinho por circunstância e outro por responsabilidade que tive. Porque eu acho que quando a gente se dispõe a desenvolver um determinado trabalho, independentemente dele ter muita afinidade por aquilo, ele tem que fazer da melhor maneira possível. Foi o que eu fiz durante esses 27 anos de magistério. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a 32ª sessão ordinária será realizada dia 23 de outubro, segunda-feira próxima, às 18h30. Informo também que na mesma data faremos realizar sessão solene de entrega do título de cidadão ao senhor Marciano Silvestre da Silva, às 20 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.